Então o primeiro comando que a gente vai ver vai ser o less. O comando less ele exibe o conteúdo de um arquivo, além de permitir a navegação e procura. Você está vendo um exemplo aí, ó, less, barra etc, barra passwd. Então ele vai exibir o conteúdo aí do passwd, que é um arquivo que guarda aí a identificação dos usuários, né, assim como outras informações sobre eles. O G ele vai para o final do arquivo, o barra ele procura por uma ocorrência e o Q sai. A gente vai ver isso tudo aí, tá? Então outra forma de usar o less, tá, é fazendo um pipe less, ou seja, ele vai pegar a saída de um comando, que no caso aí o PS é o X, e essa saída ele vai jogar para o less, que vai permitir que você fique paginando, vá de cima para baixo para poder ler. O próximo comando é o tail, né? Ele lista as últimas 10 linhas de um arquivo. Então se você der ali tail, barra etc, barra passwd, ele vai listar as 10 últimas linhas do conteúdo desse arquivo aí, que é o passwd, que a gente já viu que ele faz, né? Qual é a função dele. O "-f", quando você usa, ele fica monitorando o arquivo, então qualquer alteração no arquivo, ele fica exibindo na tela instantaneamente. A gente usa muito para ver os logs dos sistemas, né? E fica vendo ali para ver se acontece algum erro. Então tá aí, tem o "-f", var log apache access log, nesse caso aí ele vai ficar monitorando o log de acesso do Apache, tá? Qualquer então acesso que você fizer lá no Apache, ele vai jogar na tela imediatamente aí para você. Então aqui a continuação da tela anterior, tá? O "-n" e o número logo depois do "-n", ele exibe as n últimas linhas, né? Então se você, por exemplo, botar tail "-n2", ele vai exibir as duas últimas linhas do arquivo PSWD ali no caso, tá ok? O head é justamente o contrário do tail. Se tail é a cauda, né, o head em inglês quer dizer cabeça. Então ele lista as primeiras 10 linhas do arquivo. Tá aí um exemplo aí, o head barra etc barra passwd, então vai exibir as 10 primeiras linhas do arquivo PSWD. E da mesma forma a gente pode usar o "-n" e o número, e ele exibe as n primeiras linhas desse arquivo. No caso aí você está vendo aí, head "-n 5 barra etc barra passwd, ou seja, ele vai exibir as 5 primeiras linhas do arquivo barra etc barra passwd. O cut, em inglês quer dizer cortar, ele corta os campos, né, de um arquivo texto delimitado por um determinado caractere específico. Então, por exemplo, aí, se você der um cut "-d", e esse 2 pontos quer dizer o delimitador, a gente vai usar o delimitador 2 pontos para separar os campos, ok? O "-f1", ou seja, ele vai pegar o campo número 1, o primeiro campo, do arquivo passwd. Você também pode usar a vírgula para separar, por exemplo, cut "-d", "-f1" e 3, ou seja, vai pegar os campos 1 e 3 do arquivo passwd. E também pode pegar um range, né, um período de campos ali, né, uma sequência de campos, né. Por exemplo, o cut "-d", 2 pontos, "-f1" a 5, barra etc, barra passwd, ele vai pegar os campos de 1 a 5, inclusive, tá? Inclusive os dois campos, o 1 e o 5. Parece um pouco meio complicado, mas na prática você vai ver que é bem fácil. O grep também é muito usado, você vai usar bastante o grep nas suas experiências aí com Linux, tá? O grep ele trabalha com buscas de ocorrências em um arquivo texto. Ele usa também expressões regulares, uma característica mais avançada, tá? Se você quiser se aprofundar no grep, utilizando as expressões regulares, né, ele se torna muito poderoso. Mas aqui a gente vai ver o basicão do grep, depois, numa outra oportunidade, a gente vê as expressões regulares no grep. O grep João, barra etc, barra passwd, ele vai procurar a palavra João dentro do arquivo passwd. A gente usa muito o grep fazendo um pipe grep. Por exemplo, aí, o PSAUX, que é um comando para ver os processos, né, que estão em andamento aí no Linux, a gente vai enviar a saída desse comando PSAUX, né, tá, para a entrada do grep, e o grep vai fazer essa filtragem. Ele vai só exibir as linhas que tiverem a palavra SSH. Tá? É muito usado também, você vai usar demais. Então, agora a gente está aqui no meu computador local, ok? Então o primeiro comando que a gente vai ver vai ser o less, seguindo aquele roteiro lá. Então vamos lá, less é muito fácil, barra etc, barra passwd, por exemplo. Então ele exibe o conteúdo do arquivo passwd, que é um arquivo texto, né, de usuários do Linux. Então você pode rolar a tela com seta para cima e seta para baixo, ou page down ou page up. Se você apertar o G maiúsculo, ele vai já para o final do arquivo.
Se você apertar o barra, você pode procurar por uma determinada string, tá? Por exemplo, João aqui, ó. Lá ele achou lá João, marcou outra vez aqui barra home, vamos supor, home. Olha lá, ele achou lá, ó, todos os homes, ó. Olha lá, ele fica tudo marcado lá com home, tá? E para sair é só você apertar o Q. Pode direcionar a saída de um comando para o less também, por exemplo, PSAUX. Você vê aqui que ele vai mostrar, mas se você botar PSAUX, só deixa eu limpar aqui. Mas se você botar PSAUX pipeless, por exemplo, ele vai te exibir o conteúdo, mas vai permitir também que você role a tela, ó, tá vendo? É muito mais fácil para você ver com calma, né, a saída do comando. Aqui o que é sair. Então esse foi o less. O próximo comando é o tail barra etc barra fase WD. Ele vai lá mostrar as últimas 10 linhas do arquivo, né? Vou apagar aqui, então vamos ver realmente se são as últimas 10 linhas. Se você ver aqui, ó, etc barra WD, você vai ver aqui, ó, que as últimas 10 linhas realmente batem lá com o que ele mostrou, tá? Com a opção "-F" do tail, você pode ficar monitorando arquivos do sistema. É muito usado para você monitorar logs do sistema em tempo real, como por exemplo, ó, tail "-F barra var barra log barra apache barra access log. Eu vou ficar monitorando o arquivo de acesso do Apache. Ele vai ficar monitorando aqui, ó. Então, em tempo real, qualquer alteração no arquivo, nesse caso aqui, qualquer acesso, entendeu, ao servidor do Apache, ele registra aqui em tempo real. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui para o meu navegador, diminuir um pouco a tela, e aqui, como eu já estou com o meu servidor Apache ligado, então eu só vou botar 127. Agora você fica reparando ali que ele vai monitorar todos os acessos. 127.0.0.1, que é onde o meu Apache está escutando, tá? Tá na minha máquina local, ok? E você vai ver lá, ó, que ele está monitorando, ele está registrando tudo aqui o que está acontecendo. Vou dar mais um F5 aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar, então ele fica monitorando em tempo real, ele fica exibindo em tempo real as últimas alterações no arquivo. É muito útil quando você quer detectar algum tipo de erro no sistema. Então você deixa o tail "-F rolando, tá? Executando, entendeu? E ali em tempo real o sistema vai te dizer ali o que está acontecendo, qual o erro ou qual o tipo de evento que está acontecendo no sistema. Outro comando é o head. O head também é muito fácil de se usar, ou seja, ele vai mostrar as 10 primeiras linhas de um determinado arquivo de texto, né? Então, head, tá? Barra etc, barra fase WD. Então ele vai mostrar ali, ó, as 10 primeiras linhas do arquivo PASWD. Mas você pode mostrar também, por exemplo, as 2 primeiras linhas, se você quiser. Head, "-n, com parâmetro "-n, 2 primeiras linhas, barra etc, barra PASWD. Então ele mostrou as 2 primeiras linhas, ok? Vou apagar aqui. O próximo comando é o cut. Ele mostra os campos de um determinado arquivo texto. Cut, "-d, o delimitador. A gente vai usar para separar os campos o delimitador 2 pontos, tá? Porque esse arquivo ele usa os 2 pontos para separar os campos. "-f1", ou seja, vou pegar o campo 1, barra etc, barra PASWD. Etc, PASWD. Então lá, ele pegou o campo número 1, que é o nome do usuário, tá? Do arquivo PASWD. Pode pegar o campo número 6, o diretório home do usuário, mas você também pode pegar os campos 1 e 6, né? Que ele vai mostrar lá o campo 1 e 6, que é o nome do usuário e o diretório do usuário, o diretório home do usuário, ok? Ou você também pode pegar um range de campos, por exemplo, a gente vai pegar os campos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então tá aí, ó, ele pegou os campos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Então, para melhorar o entendimento aí do cut, os caracteres, no caso aqui, os caracteres 2 são os delimitadores de campo, campo 1, campo 2, no caso o X e campo 3, campo 4, campo 5, campo 6. Você vê que os caracteres 2 né, eles delimitam os campos. Esse caractere delimitador é uma criação arbitrária do Linux, né, poderia ser outro caractere qualquer. Pode usar o cut, tá, em outros tipos de arquivos, por exemplo, o arquivo CSV, onde os campos são delimitados aí por vírgulas, tá? Ou qualquer outro delimitador. Você pode, por exemplo, ponto vírgula como sendo delimitador, ser arbitrário, tá? Então é parecido com o arquivo CSV, que é usado também bastante no Excel, quando você pede para criar um arquivo CSV a partir de uma planilha, né? Ele delimita os campos através de um arquivo CSV, que nada mais é um arquivo texto, cujos campos, né, os valores, são delimitados aí por algum tipo de separador. E por último aqui a gente vai usar o comando grep. Ele busca por ocorrências de uma determinada string num arquivo texto. Então, por exemplo, grep João, por exemplo, barra etc, barra passwd. Ele vai procurar pela string João dentro do arquivo passwd. E você vai lá que ele achou um João lá e mostrou a linha para você onde esse João está localizado. Quem é de administração usa muito o grep, por exemplo, para procurar determinadas strings dentro de um arquivo de log do sistema. Por exemplo, grep error, vamos supor error, barra log, barra syslog. Tá? Vamos ver se tem algum tipo de erro dentro do arquivo syslog. Você vê que tem error ali pra caramba, ó. Error lá, Preview Receiver error, code, são erros do sistema aí, que dependendo do Google Chrome error, olha lá, teve um crash realmente do meu Google Chrome aqui. E você também pode fazer o seguinte, você pode direcionar a saída de um arquivo para o grep também. Por exemplo, cat, barra etc, barra passwd, pipe grep, vamos supor aí, João também, só para pegar o mesmo, e ele vai, vai direcionar, você direciona a saída de um comando, tá? Através do pipe, que é aquela barrinha ali, tá? E vai jogar essa saída para a entrada do comando grep, que vai fazer um filtro ali de acordo com a string que você digitou para pesquisar. Então esse aí é o último comando, né? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.